Meu nome é Gertrudes, e talvez vocês olhem para mim agora, com a pele enrugada e os cabelos quase brancos, e pensem que fui apenas uma mulher simples, que viveu a vida conforme a terra e as mãos calejadas me ensinaram. Mas, meu bem, ninguém sabe o peso que carrego dentro de mim, não sabem o que eu já passei para chegar até aqui. Uma mulher simples, é o que todo mundo diz, mas o que eles não sabem é que, dentro de mim, há lembranças que queimam como fogo, lembranças que o tempo tentou apagar, mas nunca conseguiu. Tudo começou quando eu era apenas uma menina, com 22 anos, ainda com os olhos inocentes e a alma cheia de esperanças. Eu morava naquela pequena fazenda, com meus pais e meus irmãos, e minha vida, embora simples, era tranquila. O campo, o trabalho árduo, o calor do sol, tudo isso fazia parte de mim. Eu tinha meus sonhos, mas eles não eram grandes. Não queria riquezas, só queria viver com dignidade e, quem sabe, casar um dia. Mas o amor chegou até mim de uma forma inesperada. Ele apareceu numa noite de festa, no vilarejo. Eu, com meu vestido simples, observando os outros dançarem, quando ele chegou. O cabo João, um homem que chamava a atenção não só pela sua farda, mas pela maneira como andava, com aquele ar de quem sabia tudo da vida. Ele não era como os outros homens do campo, que eram simples, sem grandes ambições. O cabo João tinha um olhar de quem já havia visto o mundo. Quando ele me viu, algo aconteceu. Eu não sabia o que era, mas seus olhos me observavam de uma maneira que me fez sentir especial. Não era um olhar qualquer, era como se ele visse algo em mim que eu mesma não sabia que existia. E eu, tola, não soube resistir. Nos tornamos inseparáveis, ele me tratava de uma forma diferente, como se eu fosse única. O que eu não sabia é que ele estava me moldando, me ensinando a ver o mundo com os olhos dele. Ele começou a me contar histórias de lugares distantes, de pessoas poderosas, de uma vida que eu jamais teria imaginado. Eu, com meu coração inocente, acreditava em cada palavra. Ele me prometeu um futuro melhor, longe daquelas terras secas. E eu queria acreditar. Queria tanto acreditar que, quando ele me pediu para sair com ele uma noite, sozinha, sem ninguém por perto, eu não hesitei. Naquele momento, senti que minha vida, tão pequena até então, ia se transformar em algo grandioso. Eu estava caindo no abismo sem sequer perceber. A noite era quente, e o luar brilhava como um convite. Ele me levou até o barracão da cidade, longe de todos. A princípio, tudo parecia uma simples conversa. Mas logo ele começou a se aproximar mais, e algo dentro de mim disse que aquilo não era certo. Mas eu já estava tão envolvida, tão cega pelo que ele me oferecia, que ignorei qualquer sensação de dúvida. Eu não sabia o que estava fazendo. Fui sendo arrastada para um lugar escuro, onde o controle estava nas mãos dele. Ele sabia como me fazer sentir especial, e ao mesmo tempo, me fazia acreditar que eu precisava dele para ser alguém. Eu era jovem, ingênua, e ele sabia disso. Quando me deu o primeiro beijo, eu não sabia o que pensar. Mas quando me levou para a cama, eu já não sabia mais como escapar. Foi ali, naquela noite, que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu senti medo, sim. Senti que estava cometendo algo errado, mas o medo que eu sentia se misturava com o desejo, com a necessidade de ser amada, de ser vista. Ele me disse coisas que eu queria ouvir. Me fez prometer que não falaria com ninguém sobre o que aconteceu. Eu não sabia, mas estava sendo manipulada, sendo levada por uma corrente que não sabia como parar. Cada palavra dele me aprisionava mais. E no momento que ele se afastou, eu me senti vazia, como se tivesse me entregado a algo que nunca poderia ser meu. O que parecia ser uma paixão virou algo escuro, uma prisão silenciosa, e eu não sabia mais como sair dali. Na manhã seguinte, o cabo João se foi. E eu fiquei ali, sozinha, olhando o lugar onde meu mundo virou um turbilhão. Ele não me procurou mais, nem uma palavra sequer. E eu, na minha ingenuidade, não soube como reagir. Eu estava perdida, me sentindo usada, mas ao mesmo tempo, tentando esconder dentro de mim o vazio que ele deixou. Ele desapareceu da minha vida como um fantasma, mas o peso do que aconteceu não me deixou. O que começou como uma paixão inocente e cheia de promessas se transformou em um arrependimento profundo, algo que eu guardaria dentro de mim por toda a vida.
Mas o pior não foi apenas o que aconteceu naquela noite. O pior foi o que eu me tornei depois disso. O medo, a vergonha, o sentimento de estar quebrada por dentro, me acompanhariam por muito tempo. E tudo o que eu queria, naquele momento, era poder voltar atrás, poder esquecer o que aconteceu. Eu queria ter sido mais forte, mais inteligente, mas, naqueles dias, a vida me mostrou que, às vezes, a gente se perde, e quando percebe, já é tarde demais. E foi assim que comecei a aprender a viver com um segredo que jamais poderia contar. Os dias seguintes àquela noite foram um turbilhão de sentimentos confusos. Eu não sabia o que fazer, nem como me comportar. Às vezes, me perguntava se aquilo realmente aconteceu. Se eu estava apenas sonhando, se era um pesadelo, ou se meu corpo e minha mente estavam me enganando. O cabo João não voltou, não me procurou. Não disse nada. A única coisa que ficou foi o vazio, e ele foi ficando cada vez maior à medida que o tempo passava. Eu tentava disfarçar. Tentei continuar com minha rotina. O trabalho na fazenda, as pequenas coisas que eu fazia todos os dias, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Eu sabia que havia algo em mim que não podia mais ignorar, uma dor que, por mais que tentasse esconder, sempre aparecia. Toda vez que olhava no espelho, via uma mulher diferente. Eu não era mais a mesma. Eu sabia disso, mas não sabia como lidar com isso. Como encarar minha própria face, como lidar com o peso do que eu havia feito. Naquele tempo, ninguém falava sobre as coisas que aconteciam entre quatro paredes, as coisas que ficavam escondidas, os erros que eram cometidos e depois varridos para debaixo do tapete. Eu sabia que não podia contar a ninguém. Não poderia falar com meus pais, nem com os amigos. O que eu tinha feito era imperdoável, era algo que ninguém entenderia. E, na minha cabeça, o mais seguro seria manter tudo em segredo. Eu me fechei. Como se o mundo não fosse mais meu, como se eu tivesse perdido o direito de existir, de ser quem eu era. Foi assim que me afastei de tudo. De tudo e de todos. Comecei a me esconder, a evitar as conversas no vilarejo, a evitar as festas, as reuniões, até as idas ao mercado. Eu não queria olhar nos olhos de ninguém. Não queria que ninguém visse a vergonha que eu carregava. A cada dia, eu me tornava mais reclusa, mais triste. Comecei a inventar desculpas para não sair, para não me envolver. Eu me sentia como uma estranha na minha própria vida. Havia dias em que eu me pegava pensando no cabo João, tentando entender o que ele realmente queria de mim. Será que ele me usou? Será que ele me via como uma simples diversão? Eu queria acreditar que ele tivesse sentido alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, sabia que aquilo nunca foi real para ele. Eu era só mais uma daquelas mulheres simples que ele encontrava por aí, provavelmente fazendo o que ele sempre fazia. E isso me fez sentir ainda mais suja, como se o que tivesse acontecido tivesse sido um erro não apenas da minha parte, mas de toda a minha existência. O que mais me torturava era o silêncio dele. O fato de ele não ter me procurado depois. Ele não me olhou nos olhos novamente. Não tentou me procurar. Como se eu fosse apenas mais um corpo para ser esquecido. Aquela indiferença me devorava por dentro. Como alguém que se entrega por completo a outro ser e é ignorado de maneira tão cruel. Era como se eu fosse invisível. Como se nunca tivesse importado. Com o passar do tempo, meu coração ficou mais pesado. Cada dia era uma luta contra os próprios pensamentos. O arrependimento, o sentimento de culpa, de ter deixado que algo assim acontecesse. Eu não sabia como lidar com isso. Às vezes, me peguei imaginando como teria sido diferente se eu tivesse dito não. Se eu tivesse resistido, se tivesse tido mais coragem. Mas o que acontecia era que, em vez de me culpar, eu me escondia, me afastava do mundo e do espelho. A cada dia, eu me via menos. Eu, que tinha crescido acreditando que as coisas eram simples, que a vida tinha regras claras, me vi diante de uma confusão interna. Eu havia deixado que o amor se confundisse com o medo. De que forma poderia me perdoar? Como reconstruir o que estava quebrado em mim? Como viver com algo tão profundo, tão doloroso, e ainda assim, seguir em frente? A vida continuava, é claro. Eu ainda ia ao mercado, ainda cumpria a minha rotina.
Mas por dentro, eu estava despedaçada. Eu olhava as outras mulheres com olhos diferentes, como se eu fosse incapaz de entender o que elas estavam vivendo, como se eu não tivesse mais o direito de ser parte do mundo delas. Eu queria voltar atrás, queria voltar àquele tempo em que eu era apenas Gertrudes, uma mulher simples, com sonhos simples. Mas eu sabia que não havia mais volta. O que eu havia feito já estava feito. E o peso disso me perseguia todos os dias. E enquanto isso, a saudade de quem eu era antes me consumia. Eu não sabia como voltar a ser quem eu fui. Eu queria que o tempo voltasse, queria que as palavras que eu nunca disse pudessem ser ditas, que o abraço que eu nunca dei fosse dado. Mas a vida não é assim. O tempo é implacável. Ele leva, mas nunca devolve. E eu estava aprendendo isso da maneira mais difícil possível. Mas eu sabia que não podia continuar fugindo de mim mesma. Eu sabia que, para seguir em frente, eu teria que encontrar uma maneira de lidar com a dor, de lidar com o peso do que eu havia feito, sem que isso me consumisse por completo. Eu sabia que, se não enfrentasse aquilo, nunca mais seria capaz de viver em paz. E foi nesse momento, no fundo do meu desespero, que comecei a olhar para dentro de mim. Não mais fugindo. Não mais me escondendo. Os dias, as semanas, os meses. Eles passaram, e tudo o que ficou foram os ecos de uma dor que eu não sabia como curar. Às vezes, a dor vem com o tempo, lenta, persistente, e a gente não sabe mais se ela faz parte de nós ou se somos nós que passamos a fazer parte dela. Fui indo, como sempre, com o trabalho, as rotinas. Mas eu estava tão distante de mim mesma, que tudo parecia uma repetição sem fim. Lá fora, as pessoas continuavam suas vidas. O vilarejo não parou de girar, mas dentro de mim tudo estava congelado, parado, preso em uma noite que eu não conseguia esquecer. Eu me afastei, sim, de todos. Evitava as conversas na praça, as idas ao mercado. Não conseguia mais olhar os outros nos olhos, como se tivesse algo de podre em mim, algo que os outros iam perceber, algo que me fazia diferente. Eu não sabia como falar sobre o que tinha acontecido. Não sabia como explicar a dor de ter me entregado, de ter sido fraca. Como eu pude ser tão tola? Como eu pude acreditar nas palavras dele? Mas a vergonha não me deixava falar. Ela me engolia por dentro, fazendo cada dia mais difícil encontrar paz. O vazio que o cabo João deixou dentro de mim se espalhou por todo o meu ser, me sufocando, me impedindo de ser eu mesma. E eu me perguntava, todos os dias, se havia algum jeito de voltar ao que eu era antes. Será que ainda restava algo de mim? Mas o tempo, por mais que parecesse lento, sempre segue em frente. E eu comecei a perceber que, por mais que eu tentasse me esconder, a vida não parava de me dar oportunidades. Eu só precisava abrir os olhos, deixar o orgulho e a vergonha de lado. Mas não era fácil. Eu sabia que tudo o que eu fiz e o que não fiz até ali me tornava quem eu era agora. E eu não sabia se essa pessoa que eu tinha me tornado era alguém que eu gostaria de ser. Foi então que, depois de um longo tempo de solidão, a visita inesperada de Maria, uma amiga do vilarejo, me acordou para a vida. Ela chegou na minha casa, sem avisar, como se tivesse pressentido que eu estava precisando de algo. Ela me encontrou sentada na sala, olhando pela janela, com o olhar vazio de quem estava preso no passado. E ela não disse nada. Apenas se sentou ao meu lado. E foi nesse momento que eu comecei a entender que as coisas não precisavam ser perfeitas para que eu pudesse tentar melhorar. Maria não me julgou. Ela me olhou com compaixão e me fez entender que a dor que eu sentia não era o fim. Ela me lembrou que não importa o quanto a gente tem errado, ainda existe uma chance para começar de novo. Porque a vida, minha amiga, é isso mesmo. A gente cai, a gente se perde, mas pode se encontrar, se reerguer. E é por isso que, se você também está ouvindo a minha história e se sentindo perdido, se está tentando entender suas próprias falhas, eu te peço, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque assim como eu, você não está sozinho. Talvez você precise de uma história como a minha para entender que, sim, o perdão pode vir com o tempo, e a esperança pode florescer, mesmo quando a gente pensa que tudo está perdido. Aquelas palavras me tocaram de uma forma que eu não esperava.
Como se Maria tivesse colocado um espelho na minha frente, me mostrando o que eu ainda podia ser, o que eu ainda poderia fazer para me salvar. Foi ali, com ela ao meu lado, que eu decidi começar a tentar de novo. Não de uma forma grandiosa, mas de uma forma verdadeira. Eu precisava voltar a olhar para mim mesma, me perdoar e começar a entender que o que eu fiz no passado não me define. Eu sou mais do que os meus erros. E assim, aos poucos, comecei a abrir meu coração. Fui conversando mais com Maria, e depois com outras pessoas que, sem saber, me ajudaram a entender que o perdão começa dentro de nós. Que, para perdoar os outros, precisamos primeiro perdoar a nós mesmos. Eu comecei a olhar para a vida de uma maneira diferente, sem querer controlar tudo, sem querer fazer tudo certo. Eu aprendi que a perfeição não existe, e que a felicidade vem das pequenas coisas. Como ver um sorriso sincero de alguém, ouvir o vento batendo nas árvores, sentir o cheiro da terra depois da chuva. Foi aos poucos que eu fui me reconectando com a minha essência, me reconstruindo. A dor, claro, ainda estava lá. Mas agora ela não me dominava. Eu aprendi a conviver com ela. E, a cada passo, eu sentia que podia finalmente me libertar um pouco. O que aconteceu entre mim e o Cabo João não define quem sou, nem o que eu sou. Eu me vi em pedaços por muito tempo, mas agora, com a ajuda das pessoas que me amam e com minha própria vontade de mudar, estou aprendendo a ser inteira novamente. Não perfeita, mas inteira. Se você se identificou com essa história e está buscando encontrar o seu caminho também, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque, assim como eu, você pode se reencontrar e seguir em frente. A vida ainda tem muito a oferecer, mesmo quando tudo parece perdido. Com o tempo, a dor foi ficando mais leve. Não desapareceu completamente, mas se transformou em algo que eu aprendi a carregar, não como um fardo, mas como uma parte da minha história. O silêncio que antes me sufocava, agora me permitia refletir, me permitia crescer. Não era o fim, mas o começo de um novo ciclo. Lígia começou a se abrir para mim novamente. Não de uma maneira explosiva, mas com paciência. E isso foi o que mais me tocou. A confiança que ela começou a depositar em mim era como uma plantinha que brotava, pequena, frágil, mas com o tempo se tornando mais forte. Eu aprendi a ser mais gentil, mais atenta. A não responder impulsivamente, a não criticar. A ouvir. Simplesmente ouvir. E foi assim, devagar, que nossa relação foi se reconstruindo. As conversas ficaram mais sinceras. Começamos a falar sobre suas escolhas, seus sentimentos. Eu não sabia como reagir a tudo, mas o simples fato de estar ali, ao lado dela, de dar um passo à frente em vez de me esconder, já era uma vitória. Eu estava aprendendo a ser mais humana, mais flexível, mais aberta para o amor sem exigências. Eu me senti, finalmente, leve. Sem tanto peso nas costas, sem o peso de me esconder ou de me culpar. O perdão, a verdadeira essência do perdão, estava dentro de mim. E tudo o que eu fiz foi me permitir senti-lo. E isso, meu bem, foi o maior aprendizado de todos. Se você, como eu, tem se sentido perdido ou com medo de não ser capaz de mudar, de seguir em frente, eu te peço, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque, assim como eu, você pode aprender a se perdoar. Nunca é tarde para começar. E foi assim que eu aprendi: o perdão não é para o outro, é para nós mesmos. A vida não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos inteiros. E, quando você se permite ser inteiro, o amor encontra seu caminho.